Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre a função afim. Muito bem, a função afim é a função que tem domínio o conjunto dos reais, contra domínio o conjunto dos reais e que associa a cada x um f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais, ou seja, são fixos, são constantes, certo? Muito bem. Dentro do nosso estudo de função afim, a gente pode analisar vários aspectos. A gente pode analisar a expressão, essa lei de formação, do ponto de vista aritmético, algébrico, ou também a gente pode avaliar uma função do ponto de vista geométrico. E como é que isso pode ser feito? Através da introdução do conceito de gráfico de uma função. O que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função f, de uma função aqui de R em R, no meu caso, é um subconjunto de R2, ou seja, o conjunto dos pares ordenados, de tal maneira que o y é igual justamente a f de x. Ou seja, é o conjunto dos pontos onde eu tenho aqui no meu plano cartesiano, onde eu tenho aqui um determinado x1, que pertence ao domínio, e eu vou dizer que um par ordenado pertence ou não ao gráfico, por exemplo, esse ponto aqui, ele vai pertencer ou não ao gráfico, se e somente se a ordenada dele aqui, ou seja, a coordenada y for igual, y1 for igual a f de x1. Então, por exemplo, esse outro ponto aqui, com a mesma abscissa x1, já não pertenceria ao gráfico, esse outro ponto que já não pertenceria ao gráfico, porque a imagem é justamente f de x1, que é y1, eu não posso ter mais de uma imagem, já que eu estou trabalhando com uma função, a gente sabe que isso é obrigatório, isso obriga a gente ter associado a um x um único y. Então, esse aqui seria, por exemplo, um ponto do gráfico, certo? O eixo x também é conhecido como eixo das abscissas, tá? E o eixo y também é conhecido como eixo das ordenadas. Então, em um outro determinado aqui, por exemplo, x2, eu poderia tomar, a título aqui de ilustração, um outro ponto para satisfazer essa nossa condição, tá? Pertencente ao gráfico. Então, esse ponto aqui pertence ao gráfico se somente se a ordenada dele aqui for y2 igual a f de x2, ok? Então, a gente vai construindo o gráfico de uma função como sendo um conjunto de pontos onde eu tenho essa regra aqui, essa igualdade aqui sempre satisfeita para todos os x pertencentes aos reais, ok? Eu esqueci de acrescentar isso, onde y igual a f de x, certo? Para todo x pertencente aos reais, ok? Tem que valer para todos. Muito bem. O que a gente vai fazer então aqui nessa aula é mostrar que o gráfico da função afim é uma reta, ou seja, o elemento geométrico que eu utilizo para expressar uma função afim é uma reta, ou seja, um elemento bastante simples, certo? E eu vou fazer isso de uma maneira bastante simples. Como? Como é que eu demonstro que o gráfico da função afim é uma reta? A estratégia vai ser a seguinte: eu vou fixar dois pontos quaisquer do meu domínio, por exemplo, aqui eu já vou aproveitar aqui do meu desenho, já vou fixar o x1 e o x2, certo? Então, eu vou tomar aqui x1 diferente de x2, ok? Vou escolher aqui esses dois pontos aqui quaisquer no meu domínio e vou tomar, uma vez eles fixados, eu vou tomar um ponto arbitrário, um outro ponto aqui que eu vou chamar de x, certo? Um x aqui arbitrário, que pode estar tanto entre x1 e x2, como à esquerda de x1, como à direita de x2. Eu vou ilustrar o caso onde ele está entre x1 e x2, certo? Os outros casos aqui vão ser análogos, certo? Não vai ter muita dificuldade. Então, eu vou considerar o segmento de reta aqui, gerado por x1, y1, x2, y2, e vou mostrar que o f de x tem que pertencer a esse segmento de reta, ok? Então, eu vou tomar aqui, vou supor, por exemplo, supor por absurdo que o f de x
ou melhor, eu não vou nem supor, mas eu vou desenhar aqui o f de x como se não estivesse, tá? Vou considerar aqui como se ele não estivesse na minha reta, ok? Então, esse aqui seria o nosso f de x, tá? Vou considerar como se ele não estivesse aqui na reta, considerar como se estivesse fora, ok? Vou melhorar aqui um pouquinho meu desenho. Deixa eu tomar aqui um pouquinho mais distante para facilitar aqui a visualização de vocês. Vou pegar, por exemplo, aqui, certo? Vou colocar até um pouquinho mais embaixo. Então, vamos imaginar que a imagem do x é esse ponto aqui, né? Y igual a f de x, ok? Pronto. Assim fica melhor. Então, eu estou desenhando fora do segmento, né? Eu estou desenhando fora da reta, né, gerada pelos pontos x1, y1, x2 e y2, justamente para o meu desenho não ficar tendencioso. Mas a gente vai ver que, de fato, esse ponto teria que estar aqui nessa nossa reta. Por quê? Porque caso não esteja, né, o que acontece? Caso não esteja, a gente gera aqui, né, um triângulo, não é isso? A gente gera aqui um triângulo. Onde eu vou chamar aqui, né, os vértices, né? Esse aqui eu vou chamar de P1, esse aqui eu vou chamar de P2 e esse aqui eu vou chamar simplesmente de P, ok? Então aqui eu gero um triângulo, caso não esteja, certo? E como eu gero um triângulo, eu posso utilizar-me da desigualdade triangular, certo? Se você não conhece ainda a desigualdade triangular, esse resultado, esse teorema diz o seguinte, que qualquer medida de um dos lados do triângulo é sempre menor ou igual à soma das medidas dos outros dois, certo? Então, se você não conhece ainda a desigualdade triangular, eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo um vídeo que eu já fiz sobre esse resultado, onde eu demonstro esse resultado, né, como sendo uma aplicação do teorema de Pitágoras, ok? Muito bem. Então, qual que é a nossa estratégia? Nossa estratégia é mostrar que a distância de P até P1 mais a distância de P até P2, ela é igual à distância de P1 até P2. Por quê? Porque ainda de acordo com a desigualdade triangular, a igualdade ocorre se e somente se o ponto P pertencer ao segmento de reta P1 e P2. Ou seja, né? Então, pela desigualdade triangular, a gente vai concluir que o P vai pertencer ao ponto P1 e P2. Então, a gente vai estar utilizando esse resultado aqui, tá? Desigualdade triangular. Depois você dá uma pesquisadinha no vídeo que eu deixei aqui na descrição, ok? Muito bem. Então, basicamente, o que vai dizer é o seguinte: o que vamos fazer é o seguinte: eu vou calcular a distância de P1 até P2, vou calcular a distância de P1 até P e a distância de P até P2. E eu vou fazer isso, né? Distância de P1 até P2, utilizando de uma fórmula que eu também não vou demonstrar aqui nessa aula, mas que eu já demonstrei nessa mesma aula que eu faço aqui sobre desigualdade triangular, né? Da distância, fórmula da distância entre dois pontos, né? Que é justamente essa mesma aula que eu estou deixando na descrição do vídeo, tá? Lá eu demonstro essa fórmula também, distância entre dois pontos, ok? Distância entre dois pontos. Todos esses dois resultados aqui são consequências, né, diretas do teorema de Pitágoras. Então, lá eu faço um vídeo demonstrando esses dois resultados, certo? De maneira bem didática, ok? Convido você a conferir lá essa demonstração. Muito bem. Então, qual é a distância de P1 a P2? A distância de P1 a P2, de acordo com essa fórmula que a gente vê lá, é a raiz quadrada entre a diferença de x1 menos x2,
ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado, ok? Muito bem. Só que quem é y1 e quem é y2? y1 é f de x1, ou seja, é ax1 mais b. y2 é f de x2, ou seja, é ax2 mais b. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais ax1 mais b menos, né? Vamos colocar aqui entre parênteses, então aqui vai ficar um colchete, né? ax2 mais b ao quadrado. Ok. Perceba que quando você distribuir aqui o sinal, vai cancelar o b com b, não é isso que vai sair aqui com a operação inversa, e eu vou poder colocar o a em evidência. Então vai ficar, simplesmente colocando o a em evidência, vai ficar x1 menos x2. Então isso daqui é raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais a vezes x1 menos x2, né? E tudo isso ao quadrado. Agora, perceba que eu posso colocar o x1, aqui vai sair a ao quadrado, x1 menos x2 ao quadrado. Perceba que eu posso colocar o x1 menos x2 ao quadrado em evidência, certo? Então isso aqui vai ficar simplesmente raiz de x1 menos x2 ao quadrado vezes 1 mais a ao quadrado. Ok. Agora perceba que eu posso retirar x1 menos x2 ao quadrado da raiz em módulo. No nosso desenho aqui, eu considerei o x2 como sendo maior do que x1, né? Porque o x2 está à direita de x1. Então, apenas para facilitar aqui na nossa demonstração, tá? Eu vou assumir que x1 é menor que x2. Então, em princípio aqui eu coloquei diferente, mas eu posso sempre assumir, por exemplo, que x1 é menor do que x2. Então, eu fico aqui simplesmente com a raiz quadrada, eu fico simplesmente com x2 menos x1, certo? Vezes a raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. Ok. Então, essa foi a distância de P1 até P2. Perceba que esse cálculo que a gente fez, ele foi um cálculo bem genérico. Ou seja, se eu colocar aqui a distância de P1 até P, o que vai mudar? Eu não vou precisar fazer esse cálculo de novo. Eu vou simplesmente trocar as coordenadas de P2 pelas coordenadas de P. Então, perceba que a coordenada que vai mudar é só essa coordenada aqui, x2. Se eu tiver x2, eu vou colocar a coordenada x de P, que no caso aqui, de fato, é x. Então, isso aqui vai ser x menos x1 vezes a raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado, ok? Da mesma forma que a distância de P2 até P, o que vai mudar? Só vai mudar em relação a essa forma que a gente obteve, né? Só vai mudar que no lugar de P1 as coordenadas são as coordenadas de P. Então, onde tem x1 eu vou colocar x. Então, é simplesmente x2 menos x vezes a raiz de 1 mais a ao quadrado. Então, perceba, ao somar essas duas, aqui eu vou obter distância de P1 a P mais distância de P2 a P igual a... Quando eu somo aqui, eu posso colocar a raiz de 1 mais a ao quadrado em evidência. Então, aqui eu já posso colocar raiz de 1 mais a ao quadrado em evidência. Sobra simplesmente o quê? X menos x1 mais x2 menos x. Perceba que ao adicionar, eu vou cancelar x com x, sobra simplesmente x2 menos x1. E isso é precisamente, né, o que a gente tem aqui, que por sua vez é a distância entre P1 e P2. Ou seja, isso é a distância entre P1 e P2. Ou seja, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que no triângulo P1, P2, P, a distância de P1 a P2 é a soma da distância de P1 a P mais a distância de P2 a P. Ou seja, eu estou dizendo que, na verdade, esse triângulo não é um triângulo. Eu estou dizendo que, na verdade, esse triângulo é um segmento de reta. Ou seja, que os pontos P1, P e P2 são colineares. Então, ao invés de ter desenhado o ponto P aqui,
né? O correto seria ter desenhado o ponto P aqui. Então, de fato, qualquer P, né? Qualquer P que eu tomar, ele vai estar, de fato, né, sobre o segmento P1 e P2. Aqui eu tomei o meu X, né, entre X1 e X2. Se eu considero o meu X, o meu P, né, o meu X à direita de X2, eu consigo construir um raciocínio também análogo a esse, tá? E aí a gente consegue demonstrar semelhante ao que a gente fez. Da mesma forma, se eu considero aqui o X à esquerda, eu também consigo introduzir o mesmo raciocínio, né? A diferença é que o P, ora vai estar aqui entre P1 e P2, ou então eu vou ter o P2 entre P1 e P, ou então eu vou ter o P1 entre P e P2, a depender do caso que eu considerar. Mas eu sempre vou utilizar a desigualdade triangular para garantir, né, que isso implica que P1, P2 e P são colineares. E pela arbitrariedade do ponto P, né, o ponto P aqui pode ser qualquer um, então a gente conclui que todos os pontos têm que estar sobre essa mesma reta. Ou seja, que o gráfico da minha função afim é uma reta. Ok? Então, a partir da próxima aula, a gente vai tirar mais conclusões geométricas e algébricas a partir disso, né? A gente se vê então no nosso próximo vídeo.